Bom dia aí, queria dar boa tarde aí para meus alunos do terceiro ano. Tô passando aqui para deixar gravado aí o vídeo da semana 4 de correção, né? A matéria tratada aí foi os blocos econômicos, né? Esses blocos econômicos povoa lá no vestibular. Espero que esteja todo mundo aí bem, né? Apesar dessa quarentena, né? Da gente já tá chegando aí a mais de 100 dias já de isolamento. Isso daí deixa a gente um pouco confuso, perdido, data de Enem, quando vai ser o Enem, vocês têm que votar lá para uma data de Enem, então assim, é uma coisa bem complicada, né? Eu sei que tá todo mundo aí passando por dificuldades agora aí nessa questão de Enem, se vai ter, se não vai, né? E até mesmo esse isolamento, né? Então assim, muita mudança, mas eu quero dizer que você aí, aluno do terceiro ano, tem que manter firme, manter focado, porque a gente vai estar aí trabalhando com vocês remotamente. É novidade para você, aluno, mas também é novidade para nós, professores, né? Para mim, eu nunca tinha dado aula dessa maneira. Então, assim, é uma coisa, é uma novidade para você, aluno, mas para nós, professores, também, a gente também está enfrentando aí a pandemia e novidades, né? Muitas novidades. Então, assim, espero que esteja todo mundo bem aí. Então, para cima aqui na matéria, né? A partir da página até a página 98, da 97, 98, se eu não estou enganado, tá toda a matéria dessa semana, né? Depois vinha um exercício aí para você estar fazendo, né? E no número 1 perguntou assim, blocos econômicos 2011, deu um mapinha aí do IBGE e pediu para estar de acordo com as cores aí, tá escrevendo o nome de cada bloco, né? Essa daqui eu tive até que pesquisar, porque tem bastante bloco ali, né? E a gente às vezes pode não saber todos de cor, mas é bom que a gente saiba aí cada um dos blocos. E outra coisa, bloco econômico é uma coisa que cai em prova, não tem como, viu? Principalmente União Europeia, você tem que saber mesmo quais que são as características dela, livre comércio, moeda única, né? A União Europeia é um bloco europeu, é o bloco europeu e ele é um exemplo aí, né? Praticamente a gente pode falar que ele é o único bloco que funciona mesmo, né? Os outros blocos são mais de enfeite, mas a União Europeia a gente pode falar que funciona realmente, né? No Mercosul aqui o Brasil, o bloco que o Brasil faz parte, embora o Mercosul não tenha a mesma potência da União Europeia, ele é um bloco que tem alguma relação econômica, né, entre os seus membros, então é muito importante, né? O NAFTA, que é o bloco que os Estados Unidos faz parte, a gente está vendo aí um novo bloco que é o BRICS, esse BRICS também o Brasil faz parte, com outras nações poderosas, como Rússia, Índia, são tudo países que estão em desenvolvimento, então assim, e economias que são economias potentes. Então é importante que você entenda bem aí essa economia de bloco econômico. Então vamos lá, o verde aqui do mapa, do número 1, é o Mercosul. O laranja é o Pacto Andino. O roxo é a União Europeia. A amarelinha aí é o NAFTA. O rosa, esse rosinha aqui, na América Central, é o CARICOM. O azul é o SADC, SADC. E o rosa, lá em cima, que a Rússia faz parte, é o SEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. Então, com isso a gente responde o número 1. 2. Qual o bloco que o Brasil faz parte? Cite um acordo estabelecido entre os países membros do bloco. Então, o Brasil faz parte do Mercosul e o Mercosul ele abaixa algumas tarifas, né? E ele há uma cooperação econômica, né? É um bloco de cooperação econômica, né? Me parece que o Brasil fechou alguns acordos em questão de carne bovina, venda de carne bovina, importação de alguns produtos, né? Então, assim, o Brasil tem algumas relações com o bloco, esse bloco aí. 3. Em um mundo economicamente globalizado, o capital não encontra fronteira física e, desta forma, reina a liberdade de comércio entre os países do mundo. Para um maior fortalecimento das posições econômicas ou para
intensificar as relações comerciais entre si, alguns países formam alianças, os blocos econômicos. Cite 2 pontos positivos e 2 pontos negativos da criação dos blocos econômicos. Então, por exemplo, na questão lá do bloco europeu, a gente pode citar ele como pontos positivos dele, porque basicamente, quando a gente falar em bloco econômico, a gente vai estar olhando aí a questão do bloco europeu. Então, por exemplo, 2 vantagens. Eles não têm passaporte, né? Lá é uma identidade europeia. Com essa identidade europeia, o cidadão pode andar aí em toda a Europa, né? A facilidade das taxas alfandegárias. Lá não tem tanta taxação, né? Tanto imposto. Então, assim, essa questão da alfândega aí é uma coisa muito complicada. Às vezes você compra um produto e na hora que você vai pagar aqui os impostos de importação, esse produto fica muito caro, né? Não é um produto que é compensativo. Então, são vantagens, né? Desvantagens da questão de bloco é, por exemplo, aqui na América eles queriam fazer a ALCA, né? Que seria aí um bloco que pegaria toda a América. Para a gente já não seria muito viável. Por quê? Porque já pensou uma empresa como uma empresa brasileira nossa aqui disputando com uma norte-americana e você colocar uma empresa de pequeno porte com uma empresa de porte gigantesco, como uma Coca-Cola, você colocar a Coca-Cola para disputar com um Guaraná regional nosso aqui, então seria uma coisa assim, acaba que aquela global iria engolir a menorzinha, né? Então, assim, é uma coisa complicada. Outra questão também é que tem que ter muita regulamentação, né? Quando você vai falar num bloco econômico, você tem que ter muita cooperação. Então, por exemplo, você vê país europeu em que a mentalidade europeia é totalmente diferente daqui da nossa mentalidade. Então, lá funciona bacana. Aqui teria que ter muito estudo. Não só aqui, né? Na África, você não tem um bloco econômico na África. Um país de economia rica teria que ficar sustentando país de economia baixa. Então isso aí também é um grande problema. Até a União Europeia passou problema aí com Grécia, né? A Grécia andou quebrando lá e o Banco Europeu teve que injetar dinheiro para não deixar o bloco inteiro ir pro buraco. Então quando você está totalmente entrelaçado, totalmente unido em bloco, em economia de bloco, você tem que ter muita responsabilidade econômica, porque um país pode levar a catástrofe econômica em outros. Então isso aí também é uma grande desvantagem. Observe a charge e responda o 4 e o 5. Ok, agora vamos ver qual de vocês aceita trabalhar por menos. Então isso aqui está falando aí da questão da exploração, né? Os blocos econômicos, olha lá para você ver, só paísinho pobre, China, México, olha lá o chapeuzinho do mexicano. Para saber que tem um brasileiro sentado ali, né? Também. Então, assim, é uma coisa meio complicada isso aqui. Quem são os países representados na imagem em cada um dos lados da mesa? Explique. Do lado de cá tá a União Europeia, tá Estados Unidos, né? Tá os grandes países aí, tá vendo? Tá as economias ricas, né? As grandes economias, né? Agora, do outro lado aqui, você tá vendo aí o chapeuzinho lá do Vietnã, tipo do Vietnã lá da Ásia, né? Índia, olha o turbantinho aqui na cabeça, tá vendo? Aqui o chapéu mexicano, tá vendo? Então, pode colocar aqui uma pessoa como sendo um latino-americano aí, um brasileiro. Então, são os países que geralmente são explorados, né? E 5. Relacione a placa sobre a mesa com a pergunta feita pelo personagem. Então, olha lá para você ver, livre comércio, tá vendo? Falando, e aí, vai trabalhar por menos? Vai aceitar trabalhar por menos? Cai naquele risco que eu falei lá, né? De ser explorado. As nações têm que ser mais ou menos iguais. Quando você vai entrar num bloco econômico, ou quando você vai trabalhar em bloco, ou até mesmo essa dinâmica das multinacionais, tem que ser com nações que são mais ou menos estáveis economicamente ou parecidas. Então não é negócio, por exemplo, um bloco econômico entre uma superpotência como os Estados Unidos e um país como o Panamá, né? A economia do Panamá não vai aguentar a economia americana e acaba que o Panamá vai virar quase que
um produtor de produto barato para os Estados Unidos. Então é uma questão bem complicada. Quando vai se fazer aí a união em bloco, a gente tem que ser bem estudada para não poder dar. As economias têm que ser mais ou menos niveladas. Caso contrário, pode acontecer o livre comércio ao contrário aí, né? Vai virar meio que um escravo moderno. Então tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado com essa questão de economia de bloco. A economia de bloco é uma economia que ela é vantajosa, mas eu volto a falar, tem que ser com países que são mais ou menos parecidos. Com isso eu termino a correção aí da semana 4 do PET. Eu quero que esteja no caderno de vocês aí, alunos do terceiro, todas as semanas feitas, viu? São 5 exercícios por semana, então é um total de 20 exercícios. Eles têm que estar todos no caderno, porque quando voltar da pandemia, eu vou estar dando visto, e esses vistos vão habilitar vocês aí com horas aulas, viu? Então, com isso agora, com essa gravação de hoje, eu estou encerrando um mês, praticamente, se eu tivesse dado um mês de hora aula para vocês. Então, não pode ficar sem fazer. Quem não tiver feito, vai ter que fazer, viu? Se não fez agora, vai ter que fazer quando voltar. De qualquer jeito, vai ter que estar fazendo isso aí. Então, é melhor fazer agora. Já deixa tudo pronto, corrige com os vídeos que eu estou mandando. E qualquer dúvida, pode mandar para mim no meu privado, viu? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidem aí e se preparem bastante para o Enem, porque que seja agora no final do ano, que seja o ano que vem, uma hora vai ter que ter e você tem que estar preparado, viu? Qualquer coisa, manda para mim aí que nós estamos à disposição. Até mais.